de zero. Bem, vamos nós, então, iniciar o nosso encontro. Uma boa tarde a todos. Neste primeiro domingo, né, do mês de julho, esse inverno gostoso, a gente agradece a Deus por toda essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos para falar do Evangelho, para compartilhar, para ouvir um ao outro. E para iniciar o nosso encontro, então, a Dora fará a prece inicial, e hoje eu farei a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos acerenando nossos corações, acalmando, porque com a graça de Deus vamos nos encontrar, nós estamos nos encontrando novamente num dia tão maravilhoso, tão abençoado. O teu Pai, nosso Senhor, Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta todo o universo, toda a criação. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade desse reencontro, pedindo, Senhor, que nos dê muita força, que nós possamos doar o melhor de nós a cada um desses irmãos que passarão por aqui hoje, pelas vibrações, por nós trabalhadores e por toda a espiritualidade amiga. E somente temos a agradecer e pedir que este vínculo seja para sempre nos serviços para o Senhor. E em nome de nosso mestre amado, de nossos mentores e médicos e benfeitores abnegados, de todas as correntes que trabalham conosco, nós pedimos permissão para iniciar o nosso encontro de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade, vamos ler, então, Palavras de Vida Eterna. Hoje a lição é a 78. Melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, segunda carta de Coríntios, 13:7. Evidentemente que não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nascestes. Todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que labram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível, e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandezas compulsórias. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Uau! Uau, uau, né? Eu acho que é uma lição, assim, que... Linda essa lição, né? Toca muito a gente, né? Sempre, né? O Emmanuel nos traz, assim, tanta profundidade e tanta realidade, né? Nas coisas pequeninas do dia a dia, né? Geralmente a gente sempre
está preparado, ou a gente sonha com grandes feitos, né? Quando, na realidade, né, o que nós temos que fazer, às vezes, são coisas tão pequeninas do cotidiano e que traz tanta luz para nós e para quem está ao redor, né? Então, a gente não pode esperar que nós vamos conseguir mudar todo o planeta Terra, que eu vou mudar os grandes políticos, os grandes líderes. Não, não vou mudar ninguém. Mas a minha atitude frente à vida, a forma como eu encaro o meu próprio desafio de estar no planeta Terra, a forma como eu desafio as tarefas que me são dadas, a forma como eu cumpro ou eu construo o encontro das soluções para essas tarefas, né? A forma como eu lido comigo mesma, dentro de uma descoberta interior que vai se aflorando cada dia. E a forma que eu descubro que eu posso ser cada dia um pouquinho melhor, né? Eu visualizo ontem e falo, uau, fiz errado. E o hoje está aqui, para mim, para todos vocês, esse agora, né? Que a gente pode sim fazer de uma forma diferente. Diferente como? No bem. Né? Eu sempre falo que a gente, quando fala de Cristo, né, parece que é tão impossível fazer tudo o que ele ensinou, mas não é impossível. É de pouquinho. É como se você jogasse uma gotinha de água naquela plantinha, uma única gota que você tem hoje. Mas você usa essa gota de forma certa, colocando no lugar certo. Né? Então, é de gotinha em gotinha que a gente vai tentando seguir o exemplo do Cristo, tentando ser um exemplo como ele foi, é e eternamente será em nossos corações, né? Imitando as atitudes dele e trazendo essas pequenas tarefas como uma grande responsabilidade para nós. Que adianta eu abraçar o mundo, querendo transformar todo mundo, quando eu sequer cuido da minha família? Quando eu sequer ouço o amigo que chora? Quando eu sequer estendo a mão para aquele que está no frio? Quando eu sequer ouço um filho que precisa dos meus ouvidos, ou até da minha palavra, né? Então, eu acho que tudo, esse melhorar sempre, é uma grande lição para todos nós, no sentido de que cada momento nosso é momento de fazer diferente, com amor, com toda a dedicação que a gente possa ter e com toda a entrega. Desde a tarefa mais vil, se é que existe tarefa vil. Eu acho que não existe. Todo trabalho é muito nobre. Então, toda e qualquer tarefa, pequenininha que seja, tem que ser feito com o melhor de nós. Pela oportunidade de você estar fisicamente apto para fazê-la. Porque você tem uma mão, você tem uma perna que faz você andar, você tem um pé que você pode caminhar, né? Então, as pequenas tarefas que até às vezes a gente nem gosta muito de fazer, né? Mas eu posso fazê-la, porque eu tenho todos os instrumentos para fazê-la. E tem que ser uma honra para cada um de nós fazer essas pequenas tarefas. Começando pelo zelo por nós mesmos, desde a parte de se cuidar do corpo físico, não com o extremo de querer a perfeição, de não querer envelhecer, de querer que se fique jovem, tendo 60, querer que seja jovem, já estando nos 40, querendo ter idade de 15. Não, não é isso. É o cuidar no respeito dessa veste que Deus nos deu. É ter a oportunidade de a gente ser luz a cada momento, começando por nós mesmos e por aqueles que estão muito próximos de nós. Independente da distância, que a gente vai descobrindo que não existem fronteiras que não sejam, né, derrubadas com a força da boa vontade, do amor, do trabalho, né? O grande problema, acho que por ser humano, é que fazer como Cristo pediu e nos mandou exige esforço, exige vigilância, exige trabalho, exige dedicação. E mais que tudo, né? Exige de nós uma compreensão de que somos espíritos na carne, e não carne no espírito. E tudo que o Cristo nos trouxe para nos consolar, para abrir essa boa nova, né? É para que a gente desperte para os valores morais.
a essência da lei divina, que gera em torno da alta integridade, moralidade, amor, dedicação ao próximo. Né? Então, quando fala assim, melhorando sempre, é como se cada momento, cada dia, cada hora, nós tivéssemos essa oportunidade. Mas que nós tenhamos essa visão de que o tempo terreno corre para todos nós. E ele é extremamente precioso. Para que quando a gente chegar lá junto ao Mestre, ou junto ao Pai, ou junto aos nossos benfeitores espiritual, a gente possa estar da cabeça erguida, não pelo orgulho, mas pela tarefa cumprida. O amor que a gente pôs, com todo o esforço que você fez para que aquilo acontecesse, para você e para quem está ao seu redor. Quando a gente gasta um tempo da nossa tarde de domingo para estar aqui, sentindo essa força enorme desse amor divino sobre nós, a nossa vontade de auxiliar a nós e a todos, a nossa vontade que o planeta Terra brilhe, mas com a nossa luz, não roubando a luz do alto, que brilhe com a nossa luz, a gente caminhando nesse melhorando, para sermos luz como Ele quer que sejamos. Para o que o Cristo lá de cima olha aqui na Terra e fala, quantos pontinhos de luz. Meus irmãos, o Pai e meus filhos estão caminhando rumo à evolução. Eu acho que é essa busca do melhorar sempre, né? De tentar caminhar nos mesmos passos de Jesus, trazendo para nós a moral máxima que a gente pode dar no dia a dia, a integridade, a honestidade. E tudo isso laureado com o nosso amor. É aí que a tarefa tem outro brilho, porque você põe a sua essência no trabalho. Você põe o melhor de você. E não tem poder maior no mundo que não seja o amor. E a gente recebe esse amor, gente, continuamente pelo nosso Pai. 24 horas do dia, sem cessar. E Ele esperando que nós sejamos pontinhos de luz. Que nós acendamos em nós essa fome pelo bem, essa fome pelo amor, essa fome pelo trabalho de fazer. Sem querer nada em troca, simplesmente pelo fazer. Essa alegria que dá de sermos obreiros dele. De estarmos aqui nessa tarde, lendo essa lição maravilhosa, e ter cada um de vocês tendo a paciência de um ouvir o outro e me ouvir. Eu só tenho que ter gratidão. Então, eu estou procurando melhorar a cada dia, né? Claro que a gente cai e levanta, a gente vigia e às vezes perde a vigilância, mas a meta é essa, melhorar a cada dia. E tem uma frase do Chico que todos vocês conhecem, que eu acho belíssima. Ao outro cabe a ser o que é. A mim cabe a ser cada dia melhor. Então, essa é a nossa tarefa. Brilhar aqui, seguindo os exemplos do Cristo. Passo a palavra, que eu já falei demais. Olha, até chorei, hein? Parabéns, Joana. Você estava inspirada como sempre. Gente, se a gente for imaginar, né, o que o Adão falava, ele dizia que ele era um grande pedagogo, né, um grande psicólogo. Ele dizia que existem 10 regras, né, para a educação e para você agradecer a Deus e melhorar sempre, que são informar, demonstrar, complementar e repetir. Aí são 4, né? As outras 6 é repetir. Então, eu achava ótimo, porque é bem isso, né? É só com a repetição que você aprende.
Então, às vezes, você passa por determinada situação que você não consegue entender, mas aí repete a situação. Aí você já fica de olho, falando, bom, se vem de novo é porque alguma coisa para você aprender, né? E depois vem de novo, e eu falo, não, não é possível. Então, é a repetição. E aí, de tanto você repetir, você acaba aprendendo e melhorando. E você acaba não olhando mais aquilo como uma repetição, mas sim como um ensino, né? Então, para você melhorar, é necessário a repetição, porque a gente ainda não consegue aprender uma lição de uma vez, assim, pela primeira, ou segunda, ou terceira vez, né? Às vezes tem que ser quarta, quinta, sexta, para a gente poder olhar e dizer, caramba, de novo, né? Mas tudo bem. Agora eu aprendi, não vou repetir mais, né? Então isso é importante a gente saber de como você faz, qual é a receitinha do bolo do amor, né? É repetir para poder melhorar. Isso é um segredinho facinho da gente fazer. Muito fácil. Quando você está no meio do furacão, né? Bem fácil. Aí você fala, não sei se eu volto para trás, se eu vou para frente, se eu estagno. Aí também a escolha é nossa, né? A escolha é nossa. Melhorando sempre. Que linda, né? Ontem no trabalho da tarde, é interessante, né? Os médiuns tiveram a mesma visão da borboleta, né? Da transformação da borboleta, que é um grande exemplo de transformação, né? Fica aquele casulo meio fofinho assim, que você fala, credo, que coisa feia, né? E de repente não se pode ajudá-lo, mas ele mesmo vai rompendo, né? Aquela casquinha devagarzinho. Então parece o nascimento de um bebezinho, né? Ele vai lá devagarzinho, ele dá uma espiadinha, às vezes ele volta para trás, e às vezes ele desanda e fala, não, agora eu vou, né? Ó, o mundo cruel que está à minha espera, lá vou eu, né? Então, é assim a borboleta também, né? Ai, linda e maravilhosa. Nossa, aí dá aquele salto quântico, né? Aquelas cores maravilhosas e sai voando. Então, assim é o ser humano também, né? A gente dá uma espiadinha, fica com medo, volta para trás. Depois dá outra espiadinha e volta para trás. E o casulinho vai abrindo e vai abrindo, até que aquela borboleta sai, né? Toda maravilhosa na passarela da vida, né? E aí ela desfila o resto da vida até ela ir embora de novo e virar novamente um casulinho, né? E depois repetir aquele feito maravilhoso até um dia, pela lei da evolução, né? Ela ser outro animalzinho mais exuberante ainda. Se é possível ser mais exuberante do que uma borboleta linda, né? E é isso. E chega de falar. Eu falei muito. Eu achei aqui esse trecho aqui, esse pedacinho, tão interessante, que fala assim, conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Isso mostra realmente o que Joana acabou de falar, que por pequena que seja nosso ato que a gente vai fazer, é como essa fontezinha ali, tão pequitita, lá no deserto, fininha, mas ela é constante, né? Ela não para. Então, ela vai até chegar no ponto dela, chegar no mar ou chegar no rio, onde quer que seja. Mas ela está ali, insistindo. E assim é que nós temos que fazer também, né? Eu acho que é um exemplo para nós das nossas atitudes. Às vezes você quer fazer uma coisa e fala, mas isso aí não tem importância nenhuma, deixa para lá. Nossa, mas tem sim, né? Que de grãozinho em grãozinho, devagarinho, devagarinho, você vai acumulando, vai fazendo aquilo que é bom fazer para os outros, né? Principalmente se colocando em ponto de referência, né? Para saber
O que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Será que eu ia ficar contente se ela me ajudasse com esse pouquinho? Claro que ia. Então, vamos lá. Verdade. Fazendo um pouquinho com amor, né, Dora? Para um dia a gente poder fazer um pouco mais, né? Com mais amor Exatamente. ainda, né? É, sempre colocar o amor acima de tudo, né? É, À frente de tudo. senão a Aguardar gente. O amor é Deus, né? Eu queria compartilhar com vocês o parágrafo que fala assim: não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Muitos de nós, até pelo entendimento da nossa doutrina, às vezes queremos fazer tanto o melhor para os nossos familiares que, em alguns momentos, a gente pode estar até aflito ou se cobrando demais, porque como não podemos ajudar de uma outra forma, o que a gente tem que fazer? E a gente assume até a responsabilidade de, eu costumo falar de para-raio. A gente quer parar todos os problemas, quer tentar resolver, e nisso a gente pode se tornar, não digo mais fraco, mas mais aflito. E a gente precisa ouvir essas coisas que não cabem a nós. Não é facultado a nós corrigir todos os erros, mas a gente tem que fazer um pouquinho, como vocês falaram. Será a fonte pequenina que a Dora fala, fazer o nosso melhor, que nosso, por menor que seja, o nosso melhor é poder movimentar todos os problemas da nossa família e, ao final de contas, é nossa família porque a gente precisa aprender um pouco com o outro. A gente não está em família à toa, é porque a gente precisa fazer o outro evoluir. Mas eu gostaria que, assim, entendamos que a coisa tem que ser suave, tem que ser leve. A gente não pode ficar aflito para resolver todas essas coisas. A gente tem que se manter firme e fazer o nosso melhor. E assim vai. Adorei essa parte. Maravilhoso. Só para quebrar o clubinho das mulheres aí, É verdade. eu gostaria, a partir das reflexões de vocês, que esse Emmanuel, ele é muito danado. Lição após lição, ele vai tirando as nossas desculpas para não fazer o que devemos, ou sabemos que devemos. Vocês podem prestar atenção. Domingo após domingo, lição após lição, cada dia ele vai tirando um tijolinho do muro de desculpas que a gente constrói, de justificativas que a gente usa, ou que às vezes são popularizadas, e que justificam a nossa inanição, a nossa inércia. E ele vai dizendo, vai onde você está mesmo, não precisa procurar longe, não. Aí onde você está, em você, no seu meio, ali, começa ali. Quando vê, né, Carmen, tá voando. É verdade. Tá voando. Graças a Deus. Mas não com a vassoura, né, Raza? Aí não vale, né? Aí não. Não, vassoura não. Não, com as próprias asas, né? Emmanuel diz que nós temos duas, né? A asa do amor, a asa da boa vontade, a asa que a gente precisa desenvolver e a inteligência, né? Então as duas asas têm que bater ao mesmo tempo, né? E crescerem juntas. A inteligência, a sabedoria, o amor, a alegria de servir, né? A humildade. Que senão a gente fica meio tortinha. Por isso que eu nem falo que eu tô com a coluna com escoliose, né? Porque senão todo mundo vai saber a verdade, né? Então eu finjo, entendeu? Assim que eu tô bem e tal. A coluna é a coluna? Não, não é a coluna. A coluna tá ótima. Tá tudo certo. E aí a gente vai vendo, né? De coluna em coluna, né? A gente vai chegando lá, porque realmente, como diz a nossa querida, né? Eu gosto muito dela, aquela que é veterinária, a Hervênia Prada, ela diz que nós ficamos séculos, né? Assim,
Agora, é pouco tempo que a gente está assim, então a coluna ainda não se habituou. Ah, é mesmo. É. E ela disse que a maioria das nossas dores aqui da lombar é onde ficava o nosso rabinho, né? De tanto pular em árvore, para lá e para cá, a gente, o peso era muito, né? A gente comia muita coisa que não devia, né? Ficava gordo, né? Bonito, né? E aí pulava de árvore em árvore e a coluna, coitadinha, né? Então a gente tem que reconhecer há quantos anos nós estamos, há quantos séculos, né? Há quantos milênios estamos no reino hominal. É pouco, muito pouco. Então nosso corpo ainda não se habituou. Ainda pulamos de árvore em árvore, né? É que a gente nem percebe, mas a gente pula ainda. Fazer o quê, né? Um dia a gente aprende. A gente tá ficando mocinha, não tá? Não tá, Joana? Então, uau! Mocinha, mocinha, demais. E aí a gente vai aprendendo aos poucos, com a repetição, a não fazer mais aquilo que já sabe que não está certo, né? E nesse aprendizado a gente vai aproveitando para evoluir, né? É facinho, Facinho, facinho. muito facinho. Eu acho, assim, um tirico de espingarda. Rápido, muito rapidinho. Podemos Podemos, alguém mais ou quer? devemos? Devemos ou podemos, Joana? Eu acho que os dois, viu? Tanto Os estamos dois, né? podendo, porque ele está nos dando essa oportunidade, e Muito o bem. compromisso nos chama, né? Graças a Deus, né? Que temos esse compromisso, né? Quantas vezes nós devemos ter passado por ele e não quisemos, né, Joana? Fala a verdade. Bom, dona Carmen, eu contei para vocês quando veio a inspiração de fazer, né? Eu lá andando às 5 da manhã, eu falei, meu Deus, quem é que está falando comigo? Não tem ninguém, só tem eu aqui nesse erro, né? Eu me justificar, não tenho tempo, não vai dar certo, imagina, não tem nada a ver, é coisa da minha cabeça, né? Mas não era, né, dona Carmen? É. E agora até sobra, né? Aí eu falei, Aí olha, sobra tempo, aí você fala assim, deixa eu ver o que que eu vou fazer nessa meia hora que tá sobrando. Aí você preenche. e dá tudo certo quando a gente E ouve e tá tudo faz, né? certo. É verdade. Gente, hoje nós vamos ver a 554 até a 556, que aí encerra esse capítulo, tá bom? Então, na 554, ele pergunta: aquele que com ou sem razão confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Porque então é o pensamento que age. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. E aí os espíritos respondem: isto é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Gente, nesse pequeno tempo que eu estou aqui no planeta Terra, é pouquinha só coisa só. A gente já tem visto muitas coisas interessantes, né? E algumas assaz interessantes quando a pessoa depende emocionalmente de um objeto. Olha que coisa linda, né? Misericórdia. Então você anda com aquilo, com pé de coelho, ou você anda com uma pedra, ou você anda, seja lá o que for, achando que é aquilo que vai te dar sorte. Então, gente, a sorte ou bons fluidos se adquire com moral, com ética, com amor, com respeito ao outro e a você mesmo. Se adquire com fé, com trabalho, com esperança, com alegria. Tudo isso você
pode chamar de talismã. Ai, você usa esse talismã? Uso. E o que é? Você usa? Você acredita em talismã? Acredito. Piamente. E o que é? Qual deles você usa? O trabalho. A ética moral. O exemplo, né? A tarefa. Tudo isso é um talismã, né? Se a gente for pensar. Tudo isso, sim, te dá sorte, né? Tudo isso te dá a oportunidade de você ser melhor. Porque você vai fazer com dignidade, com alegria, né? E com perseverança no bem. Simples assim, muito simplinho. A 555 ele diz: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Esses aqui chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Gente, é muito engraçado isso, né? É engraçado assim no sentido positivo, né? Muito interessante, vamos chamar, não engraçado. A gente que tem aí essa lida dentro da doutrina, a gente às vezes se depara com uma situação assim, assaz brilhante, diria eu, né? Porque se você não conhece a doutrina, acontecem algumas coisas na nossa vida que você acha que aquilo é assim, você é superdotada. E você não é superdotado. Apenas os bons espíritos que acreditam na capacidade de fazer o bem de cada um de nós, nos estimulam a falar algumas coisas, ou a ver algumas coisas, a sentir algumas coisas, que é para você acrescentar na vida alguma coisa de positivo que vai ser muito bem aproveitado por alguém. Uma vez nós cuidamos de uma situação, olha só que interessante. A pessoa não acreditava em nada, gente, nada. Olha, por mais que a gente falasse de evangelho, por mais que ela dizia assim, mas olha, interessante, né? A pessoa não está melhorando, a pessoa não está nem ouvindo, a pessoa não está nem... Pois é, a gente acha que não está, né? Mas o Espírito está. O Espírito está presente. E Emmanuel, no livro Consolador, ele fala uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Ele diz que quando nós vamos fazer um tratamento médico, porque nós estamos precisando, a gente precisaria ter uma observação assim. Será que esta doença eu trago dentro da minha mochila de outras encarnações? Ou será que eu fiz agora esta doença? Porque se eu a trago de outras encarnações, eu vou fazer um tratamento médico, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, eu vou tomar passe, eu vou fazer um monte de coisas para curar o meu perispírito, não o meu físico, porque o meu físico já está depauperado por conta de tantas encarnações onde eu fiz coisas inadequadas. Mas se eu sou uma pessoa que adquiri essa doença agora, por, às vezes, transgredir as leis de Deus, eu tenho possibilidade, sim. Hoje está sendo muito falado na transformação, né? Então, eu tenho, através dessa minha conduta, dessa minha outra posição de vida, uma outra postura ética moral, eu posso sim me curar dessa doença. Por isso que umas pessoas se curam e outras não. Então, onde eu adquiri essa doença? Pela transgressão dessas leis, aqui nessa encarnação. Ou eu a trago de outras vidas, né? Pelos excessos que eu cometi.
Então, quando eu tenho essa lucidez, eu não vou achar que eu fiz sei lá, um trabalho, né, num centro espírita para curar e para fazer isso. Eu não acendi uma vela do meu tamanho, né, e levei lá na igreja para que eu possa ficar curada. Eu não fiz promessa, né, de subir a escadaria da Penha, ou seja lá qual a igreja, porque realmente eu estou me esforçando para ser melhor e não para usufruir, né, e de alguns talismãs, de alguns espíritos para poder ficar melhor com a minha saúde. Então, o cuidado que nós devemos ter, e essa resposta é tão magnífica, né? Quando ele pergunta, vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos de ignorantes? É bem isso, né? E aí, vamos ver o que Kardec explica, né? Ele diz assim: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível. Contra as ideias supersticiosas, porque o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Então, muitos de nós, em algum momento da vida, fizemos isso, né? Nós acreditamos de uma forma muito ridícula, como eles dizem, que realmente aquilo é que nos curou, né? Eu tinha uma amiga, gente, hoje ela está lá no plano espiritual, mas eu dava muita risada com ela, porque ela levantava e ela não dava um passo antes de pegar o pêndulo, para saber o que ela ia vestir, se ela ia de metrô, se ela ia de ônibus, para onde ela ia, se ela ia sair mais cedo ou mais tarde, se ia dar certo o que ela ia fazer. Era muito engraçado, era uma dependência de um pêndulo. Então eu falava para ela assim: eu acredito no pêndulo, mas para coisas sérias, porque é uma energia, né? A energia do cristal, né? É maravilhosa. Claro que eu acredito, mas não criar dependência, né? Porque aí a gente passa a fazer esse papel assim meio engraçado, né? E a 556. O poder magnético, não. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? O poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os espíritos auxiliam. Mas é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Aí a gente volta pro ego, né, gente? Quando você recebe uma pessoa e ela te diz assim: gente, você é maravilhosa. Você me deu um passe. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha, fiquei curada. Aí o nosso ego faz, né? Fica que nem assim um balão mágico, né? Então, na verdade, tudo isso é amor, é simplicidade, né? Com que intenção eu estou dando um passe? Com a intenção de curar a pessoa ou com a intenção de simplesmente ser a ferramenta do plano espiritual? Né? Nós somos ferramentas. Na hora da psicografia,
Gente, também uma outra oportunidade, né, de você inflar o teu ego é quando você trabalha na psicografia e alguém chega para você e te diz assim, Carmen, coisa mais linda, olha, como é que pode? Você falou exatamente o que acontece, o que precisa, porque não fui eu, né? A gente é canal, né? Quem escreve é canal. Então, às vezes, coincide, né, de você ser inspirada a escrever aquilo que a pessoa está precisando, porque aquele espírito está te dizendo, olha, às vezes, se eu falar esta palavrinha, vai tocar o coração dela e por alguma razão ela vai despertar, né? O que é necessário despertar nesse momento. Então, cuidado com o ego, pessoal, porque às vezes a gente se engrandece, né? Já pensou? A gente fala para Dora, Dora, ninguém faz bolo igual o teu, jamais. O teu Ah, eu não bolo, acredito, não vou Dora, acreditar. o teu bolo. Eu não vou acreditar. Olha o teu bolo. Não tem comparação com nenhum, né? Ai, Ou você diz para ela assim, Dora, que maravilha, o teu bolo é uma delícia. O pessoal ama. Fim, ó, chega. Tá bom, tá de um bom tamanho. tá bom. Chega. Agora, assim, o ruim é isso, né? Você. Às vezes a pessoa, coitada, quer falar, né, de gratidão, né? Mas ela exagera um bocadinho a gratidão, né? Tenha menos gratidão, assim, um pouquinho só na hora do bolo, né? Porque assim a gente não se ensoberbece, né? Não sobe no salto, né? E é isso, gente. É claro que todo mundo entendeu, ninguém tem dúvida de nada, graças a Deus. Qualquer coisa, a Joana está aí, ela Ai, responde coitada da Joana. isso. E para a semana que vem, Joana, a gente vai fazer a bênção e maldição. Tá É da fechando 500 os capítulos, né? Isso. Ai, olha só, eu podia ter. Fechando Aí é só uma pergunta, né? isso. Que aí 557. E aí a gente já fecha e continua. Mas é 557 é muito pequena, não vai dar só para fazer isso, que eu acho muito ruim. Precisa da 557, 558, 559 e 560. Fechado, hein? Fechado, Olha aí, anotado já. ó, 557 a 560, tá bom? Tá ótimo. Nós estamos quase fechando o capítulo 9 e vamos começar o 10. Isto, garota esperta. Muito Garota de Ipanema. garota de Ipanema, maravilhosa. A esposa do doutor Sebastião é loira, né? E ela é carioca. Então eu falo que ela é a nossa garota de Ipanema. Aí ela fala, garota de Ipanema aos 80 anos, né, Carmen? É coisa muito, muito simples, né? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada, hein? Obrigada, dona É Carla. Sônia, né? O nome dela, Carmen? É Sônia? É Sônia, né? Faz tempo que eu não vejo ela. É a Sônia. Eu gosto dela, Sônia, ela é uma pessoa boa, eu tão também boazinha. gosto muito dela. Sônia Comparato, É. maravilhosa. Tava- Também maravilhosa. Nossa, adoro. Uma grande mulher. Obrigada, dona Carmen. Então, vamos dar seguimento. A Guadalupe faz a ponte aí para nós. E vamos continuar nessa onda aí de energia do amor, né? Graças a Deus. Amigos do Florescer, mentores, amigos que estão à nossa volta, sempre procurando aprender, evoluir. Hoje se falou de melhorar sempre, que estejamos melhorando sempre. Cada dia um pouco melhor.
Não rápido, fazer de pouquinho em pouquinho, mas fazer da forma certa. Seguir o exemplo de Cristo. E que regras bonitas, informar, demonstrar, complementar e principalmente repetir e repetir e repetir várias vezes. Que legal! A gente aprende, a gente evolui, a gente pode voar de uma forma simétrica com nossas asas do amor, com nossas asas de inteligência. Mas chegamos à conclusão que nós somos ferramentas a cada dia. Mas hoje, vamos pedir para Joana, seus mentores, seus amigos, nos ensinarem um pouco mais, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender e para que a gente possa florescer. Boa tarde. É tão simples evoluir. Simples, filha. É só amar. O amor traz tudo que a gente precisa. O amor na sua essência. Este amor que o Cristo veio nos ensinar. Este amor é bagagem suficiente para transformar tudo. E, primeiramente, nós mesmos. Tudo se resume, filha, no amor do Pai por nós. Enviou seu Filho por nós. E ainda somos cegos a esta verdade. Que mais podemos querer do Pai, a não ser esse amor grande, que nos aguarda na paciência, na tolerância maior, na bondade, de nos perdoar incessantemente. E nós ainda somos cegos para este sentimento, que a sua escrita, com tanta criação, a começar por nós mesmos. Somos criação do Pai. Imperfeição nos fez assim. Simples e ignorantes. Para que um dia, dentro do nosso trabalho individual, pudéssemos oferir para nós mesmos o nosso título de espírito puro. É o trabalho, filho. Nada chega para nós sem o trabalho. O amor nós já temos muito, muito. Todo o tempo. E nós queremos o quê? Ficar de braços cruzados. No comodismo, no conforto. Ali. Não. Para alcançar a meta do Pai, é preciso trabalho, construir. Dentro do muito que foi falado hoje. Moral, trabalho, lição repetida. Mas de tudo isso, aquilo que você deve se preocupar é construir esse amor dentro de você. Que ele seja tão forte, tão real, que transforme a sua vida
em muitas bênçãos. As bênçãos que vêm pelo seu esforço de construir este amor. Quando você perdoa, quando você faz, quando você ouve, quando você acalenta, quando você tem caridade, quando você tem humildade, quando você tem indulgência, compaixão. Este amor é aí, e nessa solidez de amor, que essa construção se ilumina. Construa nesse alicerce. E tudo lhe será dado. Nosso irmão falou. Tudo lhe será dado. Pois somos filhos do Criador. E Ele quer que sejamos luz. Mas essa luz é construída por cada um. Ame e terá o poder de ter paz, de ter leveza e ter trabalho incessante. Não vai ter cansaço, só vai ter alegria de fazer. Não vai ter dor, pois o amor avança muito além da dor. É esta construção que tem que ser feita com esse amor, que é transformador e que vai nos unir em um só coração. Toda a humanidade, toda a terra, aqueles que não trilharem esse caminho, que não poderão estar. Então, filha, filho, construa por esse amor, que o Cristo é o exemplo presente do Pai, é nos mostrar o quanto nos ama e o quanto sabe que podemos crescer e alcançar este amor. Só exige trabalho, filha. E é individual. E se transforma no todo. Eu agradeço a paciência de vocês, que já devem saber tudo sobre isso. Mas a irmã falou. As verdades têm que se repetir em nossa mente, para chegar ao nosso coração. E a gente se empoderar dessa verdade e fazê-la viva em nós. E com este sentimento, filha, todos agora podemos, de mãos dadas, agradecer ao Pai pela vida, pela família, pelos amigos, a família, a humanidade. Que possamos vibrar todo amor para a humanidade, todos os irmãos que estejam próximos ou distantes, lembrar de todos os continentes, todas as nações, todos os irmãos que partiram de forma atribulada,
que eles recebam o nosso amor e o nosso rumo ao Pai, para que tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos, encerrando essa primeira parte.